E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Quando eu falo, tá? Tempo é o tempo mostra tudo. Não precisa apontar dedinho para julgar as pessoas, tá? Porque a verdade vem à tona. Como é que se fala assim? Você não precisa correr atrás da verdade, porque a verdade vem no pé. Olha só, né? Antes de começar a matéria, só vou passar meu estado físico, tá? Hoje é o 5º dia, basicamente, que eu tomei a vacina da Pfizer. Praticamente já estou quase 100%. E ainda tenho um pouco de dores de cabeça meio fortes, mas aquelas dorzadas no corpo, aquelas coisas ruins que tava dando, para quem acompanha o canal estava sabendo, passou, tá? Praticamente passou, só ficou mesmo assim as dores de cabeça. Eu acredito que até amanhã essas dores de cabeça devem cessar, mas só Deus sabe. Mas ontem à noite, eu não sei o que deu, tá? Passei um mal danado, deu dor no corpo para tudo quanto é lado, né? Coisa que deu uma piorada. O que estava melhorando piorou de uma vez. Tá, quase parei no hospital, mas mas graças a Deus não precisei de ir para o hospital. E vida que se segue, tá? Então, para quem toma, isso no caso da vacina da Pfizer, tá? Então a vacina da Pfizer dá umas reações meio loucas, tá? Então, para quem tomar a vacina, já se prepare, porque pelo menos assim, de tempos em tempos, ela vai dar uma reação assim muito louca no corpo, assim, parece que sobrecarga sensorial no corpo. Mas continuando aqui, olha só, para quem achar, tá, que isso aqui é conversa para boi dormir e que é mentira minha, saiu na mídia, tá? Olha só. 県によりますと、ミスがあったのは今年8月1日から10月15日までの自宅療養者の人数で、実際よりも多い数を発表していたということです。最も差が大きかったのは9月3日で、実際は1897人だったものを3987人と2000人以上多く発表していました。Que isso quer dizer? Vocês lembram que tempos atrás eu gravei uma matéria falando que o governo Suga ele tinha inflado os números do coronavírus aqui no Japão? Rapaz, eu fui questionado daquilo ali. Mas como que isso aí aconteceu? Como que não sei o que? É mentira, é mentira. Olha só, o estado de Mie, tá? É um estado que tem aqui no Japão, tá? Em Mieken. O estado de Mie revelou que o anúncio erroneamente de um grande aumento no número de pessoas infectadas sendo tratadas em casa com relação às informações sobre o coronavírus, tá? Então, no caso, o que isso quer dizer? Que ele passou de forma errada números de pessoas infectadas no estado de Mieken, tá? No caso assim, no estado de Mie aqui no Japão. Segundo a prefeitura, o erro foi cometido, né, desde o dia 1º de agosto até o dia 15 de outubro deste ano, tá? Preste bem atenção, tá? Desde o dia 1º de agosto até o dia 15. Então, números errados foram soltos. A maior diferença foi no dia 3 de setembro, quando mais de 2.000 pessoas foram anunciadas, tá? Totalizando 3.987 pessoas que foram anunciadas naquele dia, quando na verdade eram 1.897 pessoas. Então, basicamente o que? Em um dia só eles inflaram 2.000 pessoas. Tá? 2.000 pessoas em um dia eles inflaram. E o problema estava desde o dia 1º de agosto. Então já dá para você sacar que alguma coisa aí tem de errado, tá? Só que de outubro para cá a coisa foi diminuindo, tá? O número de pessoas com coronavírus. E eles estão falando que estão soltando um número errado até o dia 15 de agosto. Tá? Isso porque está um número muito mais baixo. Então aqueles números que estão errados, que quem está soltando, então é muito menor ainda. Então, dependendo, vai ter dias ali que vai ter casos que 1, 2, 3 pessoas. Ó, só para você ter ideia, no estado que eu moro, ontem teve 5, se eu não estou enganado. Ontem ou antes de ontem, foi 5 pessoas infectadas. E aí? Tá, então, por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado, tá? A causa, olha
olha a desculpa do negócio, tá? Porque quem veio a público falar foi o governador de Mie, tá? A causa é que a equipe que atualizava o número de pacientes internados esqueceu de subtrair o número de pacientes que tiveram alta do atendimento domiciliar. Aí fica-se a pergunta, tá? Porque geralmente processos assim, por mais que várias pessoas elas alimentem, ou o sistema alimenta, que eu falo assim, elas colocam os dados, elas fazem inserção de dados ali, né, de vários locais para um local só que no final das contas uma pessoa vai ter que pegar aquilo, tá? Vai ter que pegar aquilo, compilar tudo, vai ter que reunir todos aqueles dados, vai ter que reunir aquilo tudo, tá? Para poder soltar para o público. Só que naquele inteirinho ela tem que compilar tudo, fazer o cálculo, fazer a revisão. Ela tem que fazer a revisão, isso é fato, são números que você tem que soltar para o público. É a mesma coisa para quem trabalha com economia, quem trabalha com administração. Quando ela vai passar os números dela para o chefe, ela tem que fazer uma revisão daqueles números para ver se aqueles dados estão certos. Porque se ela soltar dados errados, compromete a empresa. E nisso compromete a chefia, compromete todo mundo. E nessa brincadeira toda, cabeça rola. E será que eles não fizeram isso? Além que, vamos falar a verdade, será que eles não trabalham com uma planilha de Excel, por exemplo, né, que coloca lá número de pessoas infectadas, número de pessoas que ficaram boas, aí dá a própria subtração ali automática e já sai o número automático? Será que isso não aconteceu? Será que eles não trabalham isso? Será que o cara tem que ficar na calculadora lá, todo dia lá? Eu acho meio difícil, tá? Da mesma forma que eles devem ter um programa de inserção que já faz a subtração automática. Por que eu falo isso? Porque o governo, ele é totalmente interligado, tá? Então todas as clínicas, hospitais, ambulatórios têm que enviar os dados para o governo. Isso é óbvio, isso é, para quem mora aqui no Japão sabe disso, porque na hora que você está fazendo sua consulta médica ali, o médico automaticamente ele já está mandando os dados para o governo, porque ele já está no computador ali, né, batendo no computador, e automaticamente já salvo para o governo, esse tipo de coisa. Então quem já foi num hospital aqui no Japão sabe disso, já viu isso, né? Então não faz muita lógica esse tipo de, como é que se fala assim, de desculpa, tá? Mas continuando aqui, quando os números foram revisados, os dados em preparação para a sexta onda, em meados de outubro, foi percebido o erro. Mas, como os dados foram atualizados por vários funcionários, o pessoal que cometeu o erro não foi identificado. Vocês acreditam nessa conversa para pôr dormir, né? Então, é aquela velha história. Então, realmente tem que se tomar cuidado. Porque, vou levantar um ponto aqui. Se fosse erro de programa, se fosse erro de software, esse erro já teria que ter tido desde o princípio do coronavírus, tá aqui no Japão. Só que diz eles que não foi. Você viu que foi a partir de agosto, né? Foi desde agosto, do dia 1º de agosto. Vocês acreditam nessa conversa para boi dormir, tá? Por que eu falo isso? Se fosse erro do software, do programa, teria que ter sido desde o princípio, tá? Se não passou por erro de correção de bug, esse tipo de coisa, é alguém que estava soltando esse tipo de coisa errada. E aí? Né? Então você vê que tem muita coisa por trás dessa história desse coronavírus. E o Japão, praticamente assim, o Kishida deu com a língua nos dentes, quebrou as pernas do Suga. E em um estado aqui do Japão já veio a público falando que inflou os números, que os números estão inflados. Só que eles não sabem a causa do erro. Eles sabem que foi erro humano, mas o porquê, quando, como, o porquê disso, ou eles sabem e não dizem, para não comprometer mais em relação ao governo, ou realmente eles não sabem, tá? Mas quem foi que fez isso? Mas de qualquer maneira, tá? Você vê que o Japão, no caso assim, inflou esses números. Vai saber, eu falo isso porque se o mesmo software de inserção de dados é usado em todas as prefeituras, então nada me
como é que se fala assim? Nada comprova que outros estados não erraram nessa inserção de dados. Você entende? Porque o software do governo é um só. Porque é o governo central que vai pegando dados de todos os estados. Então, basicamente assim, o mesmo software, né, o mesmo programa, ele é passado para todo o Japão. Se fosse erro de bug, todos os estados do Japão erraram. Se você parar para pensar. Se foi erro humano, em um estado ou outro, não dá para saber, até porque tem lugar que, dependendo, se errou, ficou quieto. O estado de Mi veio a público, mas e os outros? Será que vai acontecer o efeito cascata? Né? Quando um vem a público, todos os outros vão começar a vir? Não dá para saber. Tá? Mas de qualquer maneira, você vê que houve o erro, a coisa aconteceu, em um estado veio a público e saiu na mídia. Né? Até porque o governador foi lá e falou. Então, né, o que dá para pensar disso? Então é isso aí, família. Então pense, né, como a gente fala assim, seus conceitos sobre o coronavírus, porque muita coisa aí pode ser que apareça daqui para frente também. Graças a Deus ainda tem pessoas que dão a cara a tapa, tá, para vir mostrar esse tipo de coisa, no caso assim, do governador de Minas. Senão ia passar batido. Mas você vê que como já teve uma matéria que já soltou esse tipo de coisa, que eu já soltei aqui no canal, porque onde tem fumaça tem fogo. Isso é fato. E você vê que agora saiu esse daqui depois de um certo tempo, vamos desconfiar, né? Por isso aquela velha história. Dê tempo ao tempo. Não precisa xingar as pessoas, não precisa agredir as pessoas, não precisa apontar dedinhos, porque o tempo mostra quem que é quem. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.